Quero contar agora como foi o dia de campanha dos outros candidatos. O candidato do PDT, Ciro Gomes, passou o dia no Recife. Deu entrevista a programas de rádio e visitou a Casa 12, o comitê do PDT local, acompanhado da vice-prefeita da cidade, a Isabela de Roldão, que é candidata a deputada federal. Ciro Gomes foi questionado sobre um manifesto que estaria sendo preparado por uma ala do PDT pedindo voto em Lula, mas o candidato desconversou. Vamos ver. Hoje foi divulgado que um grupo de dissidentes do PDT deve lançar um manifesto semana que vem em favor do candidato Lula. Como é que o senhor vê isso? De minguar ainda mais a sua candidatura? Como é que é esse tipo de reação? Quando sair, se sair, a senhora pergunta ao presidente do partido e ao presidente da comissão de ética. Eu não tenho nada com isso. Obrigado. Olha lá, Yuri Pita. Ciro Gomes daquele jeito, né? Aquele jeito docinho de responder perguntas assim que são mais complicadas de se responder. Há um movimento dentro do PDT nessa busca do voto útil, ou seja, querendo que Ciro Gomes tome uma atitude parecida com que a tomou, por exemplo, Marina, de esquecer o que passou e oferecer esse apoio nesse momento? Tem um pouquinho disso, acho que é mais fora do PDT, mais vindo da campanha do PT do que de dentro do PDT, mas embora também tenha alguns setores, principalmente esses mais históricos, digamos assim, mais brizolistas, que estariam ali, e acho que isso vem muito ali do Rio de Janeiro, naturalmente, porque é quem conhece há mais tempo o presidente Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, e tem toda uma trajetória ali de antagonismo político com o presidente Jair Bolsonaro, com o campo da direita. Agora, essa blindagem que Ciro Gomes tenta fazer nos votos que tem hoje, no fundo, o que ele teme, a grande encruzilhada para ele é não acontecer com ele em 2022 o que aconteceu com Marina Silva em 2018, uma espécie de efeito Orloff assim, de Marina em relação a ele. Porque Marina entrou na candidatura de 2018 ainda forte, com duas campanhas em que ela tinha crescido, 2010 e 2014. Ela é a candidata terceiro colocada mais bem votada na história do país, na votação que teve em 2014. Foi a única que ameaçou quebrar a polarização PT-PSDB antes de Bolsonaro ter conseguido ocupar o lugar do PSDB no antipetismo, e terminou 2018 com cerca de 1 milhão de votos. Sendo que naquela campanha ela começou com uma intenção de voto bastante alta e era ela a principal antagonista em relação a Jair Bolsonaro nos debates, na própria campanha, na forma de se colocar, pelo recall que ela tinha e como ela estava se colocando no debate. Quando houve o atentado contra Bolsonaro e ela perdeu o seu antagonista, de certa forma ela também acabou perdendo esse espaço. Depois, claro, houve a recuperação do PT com a candidatura de Fernando Haddad sendo oficializada e o PT ainda demonstrando força, ainda que naquele momento não tivesse condições de enfrentar o bolsonarismo, tanto que perdeu. Mas, no fundo, a grande encruzilhada de Ciro Gomes é conseguir preservar o seu capital político da forma que der, seja evitando esse tipo de debate dentro do partido, seja tentando manter os seus aliados internos. E vários deles ainda hoje falam, não, a gente está lá, a gente vai lutar até o fim, a gente não vai esmorecer e depois, no segundo turno, ver o que vai fazer. Quando vou só complementar o Yuri rapidinho, o Ciro Gomes ele cita o presidente do PDT e o Comitê de Ética, porque o PDT tem candidato, eles não podem apoiar publicamente outro candidato. Mas eu conversei faz pouco tempo com o Carlos Lupe, e ele presidente do PDT, e ele se mostrou muito refratário. Ele chamou o voto útil de voto inútil, porque é quando ele diz aí a pessoa não se manifesta claramente o desejo de voto dela. E disse que a estratégia deles é bater tanto em Lula quanto em Bolsonaro, porque Ciro Gomes seria a segunda alternativa para o eleitor de qualquer um dos dois. Felipe. Ele está tentando manter aí os votos de todas as maneiras possíveis. Esses pedetistas históricos, eles nunca vêm a público nominalmente, né? Fica assim, tipo um grupo que está atuando aí nas sombras para fazer essa pressão interna, similar à externa que o Lula faz, que o Lula avaliza, pelo menos, que os petistas façam. Eu considero, do ponto de vista democrático, muito interessante que haja uma dissidência no campo da esquerda, quer dizer, que haja divergência. Essa ideia, eu sou um tanto refratário à ideia, de que os membros de cada campo ideológico, já que a ideologia é colocada lá como um valor máximo na hierarquia do debate político, que também eu critico,
Mas essa ideia de que todos os membros tenham que se submeter à liderança que é mais popular, eu acho problemática. Do ponto de vista democrático, é muito interessante que haja opções dentro de cada campo e que cada um traga ideias diferentes, como a doutora Ludmila estava falando, propostas diferentes para o país e que se critiquem também em relação ao seu histórico, das suas ações, das suas omissões. E esse é o termo que muita gente fala dentro do PDT em reação a esse movimento do PT. É o PT, de novo, com a sua tendência hegemônica. Isso é um fato. O PT, até por ser o maior partido, isso não é uma exclusividade da esquerda, mas na esquerda tende a ser mais orgânico, essa tendência de hegemonia. Mas é claro que quando a gente vê as ações do presidente Jair Bolsonaro por ter se tornado o principal líder da direita, ele também tenta exercer essa hegemonia. Isso é natural da política. A grande questão é quando você consegue fazer composições que te deem, que todo mundo ganhe, ou você tenta se impor. E isso é muito da crítica que os pedetistas estão fazendo ao PT de novo. Já havia ocorrido isso quando o PT era governo e agora volta esse discurso. Só um complemento, e depois, eventualmente, mesmo que o Lula ganhe, não vai ter ninguém no campo da esquerda que possa dizer, eu avisei. Não foi só a direita que estava falando mal a respeito, porque o Ciro Gomes coloca assim, como é que vai ser o dia seguinte? Vocês acham que o país vai estar pacificado? Quer dizer, ele tem uma argumentação, ele tem ali as suas posições a respeito do que pode ser o governo Lula e que não agrada a ele, essa perspectiva, esse horizonte. Então, ter num campo alguém que possa dizer, olha, eu estava criticando isso, olha, vocês votaram nisso e eu falei que poderia acontecer isso, porque senão você dá de bandeja a oposição para o campo adversário se o governo for ruim. E é muito importante também que surjam novas lideranças no campo da direita.